já falamos qual é o objeto, já falamos o número de assinaturas que deve ter, e agora a gente vai falar dos poderes da CPI, né? Dos poderes dos membros da CPI. Anotem, grifem, coloquem em neon nas anotações de vocês. Os parlamentares, dentro de uma CPI, têm poder de investigação próprio de autoridade judicial. Isso é muito comum cair em prova, gente, muito. Primeiro, ele não tem o poder geral de condenação ou poder de condenação de uma autoridade judicial. Ele tem o poder de investigação. Segundo, ele não tem poder de investigação de uma autoridade policial. Ele tem o poder de investigação de uma autoridade judicial, tá? Às vezes a gente olha na prova e a gente pensa que está lendo uma coisa e na verdade a gente está lendo outra. Então, grifem, anotem e não esqueçam. O poder da CPI, dos membros da CPI, são de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos internos. Isso tá no caput, no início do parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. Tudo bem? Então não se esqueçam disso, por favor, hein? E quais são, alguns destes poderes que estão lá nos regimentos internos das casas? Intimação de testemunhas sob pena de condução coercitiva. A CPI ela pode intimar testemunhas para comparecer e se a testemunha não for, ela vai poder fazer a condução coercitiva. A única coisa que depois nós vamos falar, mas a testemunha ela tem o direito de permanecer em silêncio, mas ser conduzida, para ser levada à CPI, ela pode ser conduzida coercitivamente. Pode fazer inspeção em locais, pode requisitar documentos, pode decretar a quebra do sigilo bancário, fiscal e eletrônico de envolvidos em supostas situações que estão sendo investigadas. A CPI, no exercício da sua competência, já ficou determinado, foi considerado constitucional o direito da CPI pleitear das próprias instituições e empresas os documentos pertinentes às contas bancárias, sigilo fiscal ou sigilo telefônico das pessoas envolvidas, tá? Portanto, eles podem pedir diretamente nas instituições financeiras por intermédio do Banco Central. E, em relação aos registros telefônicos, pode pedir diretamente nas operadoras de telefonia. Quanto a essa extensão desse poder às CPIs dos estados, Distrito Federal e municípios, como o STF entende? Em qualquer um desses entes federados, do Poder Legislativo dos entes federados, também tem CPI, tá, gente? Então, nós temos CPIs no Legislativo Estadual, CPIs no Legislativo Distrital, CPIs no Legislativo Municipal. Como o STF trata esse assunto? Em caso de legislativo CPI de âmbito estadual ou distrital, o STF entendeu ser possível, ser permitido o pedido diretamente pela própria CPI às entidades que eu falei. Então, CPIs estaduais e distritais, por terem os mesmos poderes de um juiz estadual, é extensivo a eles este poder de investigação e o pedido de a autorização para que eles possam fazer essas solicitações diretamente nas entidades. E as CPIs de âmbito municipal? Quanto às CPIs de âmbito municipal, o STF entendeu que eles não podem pedir diretamente nos bancos, nas instituições financeiras ou nas empresas de telefonia. Mas eles podem pedir
Sim, eles podem pedir, só que este pedido deve ser feito ao judiciário. Então, a CPI instalada em um município, né, os vereadores precisam destes dados bancários, telefônicos dos envolvidos, eles farão um pedido ao juiz e o juiz vai autorizar esta quebra do sigilo. Então não se esqueçam,